Bom dia, igreja. Bom dia, tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Uma alegria imensa. Confesso que eu estou um pouco nervoso, mas é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. E oro para que o Espírito Santo tome a liberdade de nos usar e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas antes mesmo de eu entrar na palavra, primeiro eu preciso justificar o porquê eu estou aqui, né? Como é que estava lá, agora está aqui, está onde? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como o pastor bem pontuou, o pastor Marcelo, eu comecei muito cedo a pregar o evangelho, já são 20 anos de conversão e de ministério, vai completar agora 16 anos. E eu não sei a matemática, eu ainda tenho só 20 anos, então eu não sei como é que Deus faz essas coisas, mas tudo bem, né? 2 filhos, uma esposa maravilhosa. E um ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava refletindo sobre a minha vida espiritual, minha vida ministerial. E por parte da minha vida mesmo, algumas vezes eu já aceitei convites para pregar nas igrejas. Vocês, a maioria que sabe, eu fui ligado durante 15 anos, né? 16 de ministério, 15 anos ligado diretamente a uma igreja, servindo com amor, com carinho, com dedicação. E eu tive a oportunidade de pregar a palavra. Porém, quando eu estava na igreja dos demais pastores, eu percebia que de alguma forma eu me sentia um pouco mais usado por Deus. Não que na igreja onde eu era pastor não era usado, mas eu sentia que talvez uma liberdade maior, enfim. E nos acampamentos que fizemos, eu me sentia poderosamente usado por Deus e eu queria que aqueles dias não acabassem, que aquele culto naquela igreja não acabasse. E refletindo sobre isso, pensando sobre isso, eu falei, eu vou orar sobre isso então. Porque como é que pode eu estar feliz na igreja do outro e não na minha igreja? Não é certo, né? Deus, cadê aquela mesma alegria, aquela mesma empolgação, aquele mesmo desejo? E eu já vou adiantar uma coisa para você. Se você não tiver no chamado que Deus colocou você nunca será verdadeiramente feliz. Você pode estar num trabalho, você pode fazer a faculdade, você pode estar num casamento, você pode estar numa vida pessoal que você planejou com os seus próprios planos, mas se essa não for a vontade de Deus para a tua vida, o vazio, ele será eterno. Você precisa encontrar verdadeiramente aquilo que Deus formou você para fazer. E pensando muito nisso, eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar. Encontrei um pastor, talvez eu erre na pronúncia, o John Bevere, e ele escreveu Isca de Satanás, Kryptonita, e eu gosto muito, eu ouvi numa pregação, e ele pregou justamente sobre chamado. E naquele dia ele passou um vídeo, até comentei com o pastor, fala exatamente sobre o chamado, e ele prega sobre isso, que precisa estar no chamado, você precisa estar plantado onde Deus te colocou, você não precisa fazer tudo, porque chamado não é fazer tudo, é fazer o que foi criado. E eu entendi, eu falei, Deus, eu estou fora do meu chamado. E aí eu falei, e agora? Como é que eu falo isso para a esposa? Como é que eu anuncio isso para as pessoas? Aí eu me lembro que eu pausei a mensagem e eu abri a porta do quarto, fui na cozinha, ela estava fazendo comida. E eu disse, Natane, para tudo. Ela disse, o que foi? Eu falei, calma, eu preciso te contar um negócio. Eu estou fora do meu chamado. Eu estou fazendo algo que Deus não me chamou para fazer. Ela disse assim, eu já sabia disso faz tempo. Eu falei, mas como você não me fala? Você está do meu lado e não me conta. Ela disse assim, você teria que ouvir a voz de Deus, porque se você fosse pela minha voz, não seria a vontade de Deus para a tua vida. E eu disse, e agora? Ela disse assim, tá tudo bem. Eu falei, mas você não tem ideia do que eu estou falando? Ela falou, eu tenho. Eu falei, aí eu fui contar para ela o que eu acabei de contar para você. Ela falou assim, eu sempre percebi isso e era isso que eu estava orando. Deus, abre os olhos desse homem. Deus, abre os olhos dele, mostra para ele que o lugar dele não é onde ele está. E eu estou disposta a estar com ele onde o Senhor quer que ele esteja. Você perdeu uma oportunidade de aplaudir a Jesus por isso.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E dito isso, eu disse, bom, agora deixa eu terminar a mensagem, porque isso estava no meio da mensagem ainda. E aí, enfim, terminei a mensagem, sentei com ela e disse, Natane, eu me sinto muito feliz pregando em outros lugares, de uma maneira mais livre, passarinho fora da gaiola. E aí, ela disse assim, vamos? Falei, quando? Ela falou, agora. Eu falei, não, calma. Ela falou assim, eu preciso ter certeza se é Deus que está falando. Porque a gente começa a raciocinar humanamente. A gente começa a fazer os cálculos. E eu comecei a fazer cálculos, comecei a pensar. E eu disse assim, não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu não vou fazer isso não. E eu não falei mais sobre isso. Isso foi em 23, mais ou menos, né? E aí nós nos envolvemos em algo. E aí Deus falou assim comigo, se você não fizer, as coisas vão piorar pro teu lado. E eu me senti como o Jonas, indo para um lugar onde não deveria estar indo e causando tempestade para as pessoas que estavam próximo de mim. E aí as coisas começaram a não dar certo literalmente. As portas se fecharam. E as portas se fecharam de uma forma que eu quero que você entenda. Não estou falando de igreja, não estou falando de financeiramente falando, não estou falando de um resultado, porque realmente isso ainda tinha. E ela sabe, e as coisas na igreja onde eu estava fluíam, mas dentro de mim não fluíam. E eu continuei relutando e tentando, e as coisas com pessoas, né, alianças, começaram a ter problemas, e aquilo que era para dar certo começou a dar errado, literalmente. E um dia eu falei, Natane, já deu. Eu preciso... Aí eu fiz um propósito de oração, falei, eu preciso tomar uma decisão e vamos fazer o seguinte. Faz os meninos dormirem, nós vamos sentar na sala e a gente vai fazer uma oração e vamos colocar uma pregação. Mas eu não quero ouvir esses pregadores que a gente já conhece. Vamos ouvir um outro pregador. Porém, durante todo o dia que eu chamei ela para fazer essa oração e participar desse culto, eu estava orando sobre uma palavra. E eu não marquei a palavra, mas é Isaías. Coloca, por favor, Isaías 43. E o versículo é o 16. Isaías 43, 16, salvo me engano. Deixa eu ver aqui. Isaías 43, versículo 16. Isso, é isso mesmo. Vamos ler comigo, gente, o que está escrito? Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas e um caminho seco pelo meio do mar. E eu estava orando sobre essa palavra, porque Deus falou para mim assim, ó, eu já abri o caminho. E a passagem já está pronta, você só precisa ir. E eu disse, Deus, mas eu não tenho nada. Como é que o Senhor quer que eu vá sem nada? Ele disse assim, vai que eu vou te sustentar. Eu disse, não, Senhor, eu falei, Satanás, amarrado. E orando sobre essa palavra, orando o dia todo, e tem até um louvor, eu não vou me arriscar a cantar aqui. Deus já tem, quem já cantou, já ouviram esse louvor? Deus já tem. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E orando, e pedindo, e brigando no quarto, e uma guerra. Acabou, liguei a televisão, procurei um pastor que eu nunca vi na vida, coloquei, e ele prega qual versículo? E o que ele fala? Fala assim, Deus... Ele falou assim, ó, o que você está esperando para fazer? O que você está esperando para agir? Ele falou assim, já está tudo preparado. Aí eu olhei e falei, pronto, é agora. Agora não tem mais o que fazer. Vamos embora então. Então vamos tomar essa decisão. O que você vai fazer? Eu falei, Deus já preparou, não sei. Só vamos. Vamos. Então tá. Nós vamos. Que dia que nós vamos? Nós vamos, era novembro. Vamos passar o final do ano, a gente se despede e em janeiro a gente vai embora. E aí passou final do ano, igreja abençoada, culto cheio. E eu falei, acho que eu não vou não.
Igreja abençoada dessa. Abençoada dessa, como é que eu vou? Deve ser coisa da minha cabeça. E no dia 16 de janeiro desse ano, nós recebemos uma ligação que nós estávamos sendo transferidos para a Zona Sul de São Paulo. Uma igreja muito maior, com muito mais pessoas e financeiramente muito maior. E o pastor disse assim: Mendonça, você está sendo promovido. Nós estamos te levando para mais perto de pessoas que podem fazer algo maior por você. E você vai? O que eu respondi? Eu vou. Doido, né? Eu vou. Aí ela tá ali: você não vai? Não foi isso que Deus falou para você? Eu falei assim: calma. A gente vai, fica lá, e depois a gente... Ela falou: não, Deus falou uma coisa e está fazendo outra. Aí eu falei assim: então Deus tem que confirmar se é Ele mesmo. Não me julga não, gente. Pastor, vou descer. Você não é assim? Então, pergunta para quem fala assim: você não é assim também? O Gideão pedindo sinais, é assim. Bom, eu falei assim: Deus, o Senhor vai mostrar se é o Senhor mesmo. Houve uma situação tão chata, mas tão delicada de se comentar, que não tinha como não ser Deus. E eu respondi a ligação, falei: pastor, eu estou indo aí falar com o senhor. E, então vem, a gente já decide as coisas. Aí eu falei: tudo bem. Cheguei, né, como estou falando aqui agora. Tomei a decisão, eu e minha família, nós vamos seguir algo que Deus colocou no nosso coração. Não, mas, enfim, não é assim que funciona. Eu falei: é assim, e está tomada a decisão. Até aí tudo bem, mas eu não tinha emprego, eu não tinha salário e eu não tinha onde morar. Falei: Natane, pronto. E agora? Falou: agora... vamos, Deus é Deus, mas agora a gente precisa se organizar. Então tá, o que nós vamos fazer? Porque eu nunca trabalhei, só preguei. Falei: mas eu entendo um pouquinho da internet. Aí os meninos têm um canal no YouTube, e nós tínhamos 2.000 inscritos, 2.000, mais ou menos, os 2.000 inscritos. Em uma semana, o canal deles cresceram mais de 100.000 inscritos. Em uma semana. E o canal deles monetizaram. E hoje é 1/3 da nossa renda. É através do canal do YouTube. Trabalho hoje no escritório, home office. E aí completa o 2º terço. E Deus tem nos abençoado para fechar. E até hoje não tem deixado faltar na nossa vida. Foi uma decisão que nós tomamos. E desde então... Deus tem aberto portas, nós temos ido às igrejas a convite. Mais uma vez agradeço ao Senhor. E para terminar essa parte, como Deus tem cuidado de nós, eu vim fazer um culto na igreja do pastor David, num domingo. E meu filho na sexta-feira deu febre, e a gente falou: dá um medicamento e vamos. E nós viemos, e ele teve uma crise... E foi um princípio de pneumonia. O pulmãozinho dele estava todo tomado. E aí eu falei: Natane, deixou tudo. E agora? Deus falou que estava cuidando de nós. Nós não temos mais ninguém. Não tem ninguém, a gente está aqui, vim pregar. E ela falou: calma, Deus está cuidando. E aí a gente levou no médico. A dona Cris, muito atenciosa. Pastor David. E imediatamente... ligaram para o pastor William, a dona Camila, e eles trouxeram nós para Ribeirão, deram todas as assistências. Meu filho ficou uma semana aqui e ele foi curado. E Deus falou assim: eu estou cuidando de tudo. E você tem que crer em mim dia após dia. Então, dito isso... é a justificativa pelo qual estou aqui. E vocês vão ver eu em outros lugares. Talvez aqui, não sei. Aí depende muito do pastor, né? Se ele quer que eu volte.
mas em outros lugares, em outras igrejas, em outras cidades, em outras nações. Eu creio que Deus tem algo preparado para a minha vida, para a minha família, ministerialmente. Então, eu abri mão de algo que eu pensei que era grande para viver algo maior. Levanta suas mãos para os céus e talvez você abriu mão de algo grande na sua vida, algo que parecia ser muito grande na sua casa, mas eu profetizo que Deus vai te entregar coisas maiores. Como servo do Senhor, ministro da palavra, eu profetizo sobre a tua casa e a tua família que virá do Senhor coisas maiores em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Bom, é isso. Agora sim eu posso pregar, né, gente? Vamos lá, então. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28. Nós vamos ler 2 versículos, 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Mas o tema da nossa mensagem é, se você gosta de anotar, vamos ler primeiro e depois aí você anota. Tem gente que gosta de anotar, fazer a caderneta, né? E eu tenho incentivado as igrejas que eu tenho ido. Se você não tem o costume, é importante você anotar, porque depois você lê em casa, você pode rever muitas coisas, estudar e orar sobre essa palavra. E eu oro para que Deus fale com você. Então tá, vamos lá. Hebreus capítulo 28, verso 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29. Vamos lá, gente? Uma vez que recebemos o que, gente? Um reino inabalável, sejamos gratos. Que mais? Agrademos a Deus, adorando-o como? Com reverência e santo temor. Por quê? O nosso Deus é um fogo consumidor. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga, porque o nosso é um fogo. Só mais uma vez. É um fogo consumidor. Estenda as mãos por altar, Pai, em nome de Jesus, me use poderosamente, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar no coração de cada um dos teus servos, e oramos que o Senhor tenha liberdade para tratar no pessoal, no íntimo, mas no ministerial também, todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Agora sim, o tema da nossa mensagem é quando Deus decide usar o fogo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus, Ele decide usar o fogo. E quando Deus decide usar o fogo, o que acontece? Bom, se você olhar a Bíblia é fantástica. Ela vai mostrar muitas coisas quando se fala do fogo, e de várias formas e várias maneiras. O fogo e a Bíblia têm muita coisa em comum. E eu aprendi lendo muito, tanto a Bíblia quanto os livros, que quando Deus fala de um assunto muitas vezes, significa que tem muitas coisas a ser tratadas desse assunto. E o fogo não é diferente. Se você observar, você vai ver que a Bíblia, quando fala do fogo, tem várias manifestações. Sim ou não, gente? Vamos lembrar de algumas aqui. Quando Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, ele mesmo desafiou, e eles clamaram e Deus não respondeu. Quando ele clama, Deus responde com fogo. Você lembra quando os israelitas estavam no deserto? De dia tinha uma nuvem que fazia sombra, e de noite uma nuvem de fogo. Se você olhar a Bíblia, nela em si, você vai ver outras manifestações. Eu estou ganhando tempo, mas você pode ficar atento que você vai ver outras formas de Deus usar esse fogo. Só lembrando aqui também, o próprio Elias, quando ele foi separado do Eliseu, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo. Os discípulos, quando uma nação não queria ouvir Jesus, o que eles pediram? O senhor quer que... Porque a gente faz assim, o negócio é fogo. Então fogo e Bíblia tem tudo a ver. E eu acho que você já ouviu falar sobre fogo. Porém, eu quero trazer uma forma diferente hoje de como Deus usa o fogo. E essa forma eu quero que faça algo diferente na sua vida e que você entenda. Então, a imagem que você tem de fogo, o que você já aprendeu sobre fogo, guarda. E se você puder, você acrescenta esse novo entendimento. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A palavra consumidor significa destruir ou eliminar tudo aquilo que toca. Então, quando a gente ouve assim, Deus é um fogo consumidor, nós entendemos que se nós nos aproximarmos dele, por ser um fogo consumidor, nós também seríamos
consumidos. Porque, afinal, quem toca em Deus, por ele ser um fogo, deveria naturalmente ser destruídos. E Deus está aqui nessa casa. Deus está nessa igreja. E por que nós não somos consumidos? Porque lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. E ele levou o rebanho para o deserto e chegou aonde, gente? Ao Sinai, o monte de Deus. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, aonde? No fogo. Que fazia o quê? Que ardia no meio do arbusto, da sarça. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto do quê? De chamas, de fogo. Por quê? Se Deus é um fogo consumidor, que tudo que toca deveria ser destruído, por que é que a sarça está pegando fogo e não consome? Deus está dando um recado, está dizendo assim, ó: a minha intenção nunca foi queimar a criatura. O inferno não foi criado para a humanidade, foi criado para os demônios e os seus anjos. Não estou pregando que o inferno não exista, tá? Ele existe. E arde em chamas. E esse fogo é o Deus que criou, mas não foi para a humanidade. O desejo de Deus é que todo homem e toda mulher sejam salvos. Eu quero dizer que a sua casa será salva, que a tua família será salva, o filho desviado será salvo, marido perdido, pessoas que você ama receberão a salvação em nome de Jesus. O fogo de Deus, ele é consumidor, mas não tem intenção de consumir a criatura. Agora veja bem, eu quero fazer uma analogia rapidinho sobre o fogo espiritual versus o fogo físico. Se você não sabe, eu também não sei muito, uma breve pesquisa, eu descobri que o fogo, esse fogo da churrasqueira, esse fogo da fogueira, esse fogo do teu gás de cozinha que acende, ele precisa de uma regra para funcionar. Não vim trazer aqui... Tem alguém químico aqui? Não? Mas existem alguns agentes químicos para que esse fogo que nós conhecemos, ele tem uma reação e ele precisa de alguns agentes específicos. Um deles é o oxigênio. Você sabe, né? Se você tentar, se você acender uma vela e colocar um copo, o que acontece? Apaga, porque não tem oxigênio, então precisa de oxigênio, um dos agentes, tá? O fogo físico, por si só, ele tem o calor, que já conhecemos, por isso que nós não conseguimos chegar perto, e luz, então gera calor e luz, por isso quente, e por isso que nós enxergamos a chama. Por que eu estou te falando isso? Porque o fogo físico, ele precisa desses agentes para funcionar, para existir. O fogo de Deus não precisa de agentes. Ele não precisa de regras. Ele não precisa de reações. Ele não precisa de um... Eu sei que hoje é um culto especial, uma reunião de missões. Eu sei que vai ter a conferência. Mas o fogo de Deus, ele não vem só em momentos específicos. Se a igreja brasileira entender que o fogo de Deus, ele está em todo momento, em toda hora e aonde você estiver, nós seremos uma igreja avivada. Uma igreja sedenta por almas. Uma igreja que está pronta para ganhar almas para Cristo. Porque se nós entendemos que só precisamos de um culto, de missões, para entender que precisamos ganhar almas, aí isso me preocupa muito. É importante, porque isso é um incentivo para que você entenda a importância de salvar almas. Mas eu quero que você entenda, o fogo de Deus não funciona assim. Nós lemos que o Moisés, ele... Vamos voltar lá? Eu passei rápido de propósito. Volta lá em Êxodo no capítulo 3, no versículo 1. Vamos lá. Certo dia Moisés estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o quê? Será que era o primeiro dia que ele estava cuidando? Segundo dia? Terceiro dia? Não. Penso eu que era uma rotina dele. Eu quero dizer para você que o fogo de Deus, ele vem na sua rotina.
O fogo acende no seu dia a dia, na sua casa, no teu trabalho, no ônibus, no Uber, no atendimento ao público. Se o fogo vier, ele inflama, ele pega e ele não consome. O fogo de Deus tem outra função, e eu já vou chegar lá. Agora veja uma coisa. O fogo que nós conhecemos, ele serve para fazer algo específico, e eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu preciso falar para você que o fogo de Deus, ele sempre vai vir quando você menos espera. E não é uma ocasião específica. Deus, ele sempre se manifesta com fogo espiritual. A diferença entre o fogo físico para o fogo espiritual é que Deus não quer queimar a criatura, nós sendo criatura dele, mas ele quer purificar. O fogo de Deus, ele jamais vai seguir as mesmas leis do fogo físico. E talvez você está pensando, sentado aí, perguntando assim, então qual que era o objetivo real do fogo de Deus? Se o fogo físico, ele serve para destruir, para queimar, para consumir, para cozinhar, ele tem as suas funções, você crê que o fogo de Deus também tem? Quantos creem, diga graças a Deus? Então você talvez está perguntando, Anderson, qual que é o objetivo do fogo de Deus? O objetivo do fogo de Deus, eu quero que você lê comigo. Vamos lá, gente? Qual que é o objetivo do fogo de Deus? Primeiro, purificar, que é tornar puro, retirar a impureza, sujeira e elementos indesejados de algo. O que mais? Provar, testar ou verificar a qualidade, a resistência ou a veracidade de algo por meio de experimentos. E inflamar, que é atear chama, causar combustão e explodir. Essa é a regra do fogo de Deus. Vamos lá. O fogo de Deus, ele serve para... Pode melhorar isso, né? Vamos lá? O fogo de Deus serve para... Mais uma vez. Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 1. Porque para a gente ser uma igreja missionária, nós precisamos de um modelo de igreja. Correto? Qual que é o modelo certo de igreja que ganha almas? Uma igreja que crê em missões. Mas então, qual é o modelo da igreja perfeita para nós seguirmos com esse desejo, essa chama, esse fogo ardente para ganhar almas, se não for a igreja primitiva? Não conheço, nunca vi uma igreja tão poderosa em ganhar almas como a igreja primitiva. Não houve. Gente, nunca existiu após essa igreja. Tanto é que nós só estamos aqui por causa deles. Nós só recebemos o evangelho por causa deles. E muitos deles morreram, sofreram, padeceram, para que nós pudéssemos ter acesso ao evangelho. Atos capítulo 1, a gente sabe que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, e durante 40 dias ele habitou na terra, fazendo ainda sinais e maravilhas. Um pouquinho antes dele ser levado aos céus, ele dá um recado para os discípulos, e esse recado é para nós hoje. Diga graças a Deus. Quem quer um recado de Deus aqui, diga amém. Pastor, eu vim aqui para receber um recado de Deus, então você vai receber agora. Versículo 8, Atos 1, 8, aqui está escrito: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aonde? Em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares... Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é um papel de todos nós. Talvez você só vai ficar em Jerusalém. Alguns outros que sentem o chamado de evangelistas, vai para Judeia, circunvizinhas. Outros que é mais destemidos, que não pensa muito e nem pode, vai para onde? Eis-me aqui, Senhor.
Amém, me leva. Estou aqui. Se você observar, você vai ver que para a igreja ganhar almas, havia uma regra. Até então eles não tinham evangelizado. Até então eles não haviam pregado. Até então eles não haviam reunido pessoas antes que eles recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o papel fundamental para dar capacidade e ousadia para você pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo você vai fazer tudo menos pregar o Evangelho. Se eu não estou aqui com o Espírito Santo, eu estou fazendo um show. Um teatro. E poderia aqui. Já disseram que eu sou muito bom de teatro. Estava ali, não, eu lembro que o senhor... Falei, não lembro. Muitos anos. Na verdade, eu lembro sim. Mas eu poderia fazer todas as coisas, menos o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele só alcança os corações por meio do Espírito Santo. Palavras por palavras, seu Espírito Santo não vai convencer você. E não vai convencer ninguém. O que eu quero que você entenda é o papel fundamental de quem? Do Espírito Santo. E aí que tem um erro, pastor. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já logo entendemos que também receberemos ele como? Como? E aí, por achar que o Espírito Santo é um fogo, e nós temos um entendimento de que o fogo é abrasador, o que nós achamos quando recebemos o Espírito Santo? Que nós precisamos ficar em chamas. E é assim. Aí a pessoa, ela associa o Espírito Santo a isso. Imagina, eu estou indo em algumas igrejas, e eu não estou aqui criticando, tá? Eu só estou dando exemplo. Algumas igrejas, elas levam isso ao pé da letra. Elas só acham que o Espírito Santo está onde tem essa manifestação exagerada. Aí olha assim, aquela irmã está pegando fogo. Não está. Pode até ser a manifestação de Deus. Não estou aqui criticando, como eu disse. Deus tem várias formas de usar o fogo. Sim ou não, gente? Mas o fogo do Espírito que eu estou pregando hoje não é esse. Não espere se arrepiar. Não espere sentir um calor, uma quentura, um envolvimento, uma tontura. Alguém me segura. Não. Não. Fogo de Deus não é assim. E é justamente isso que eu quero tratar com vocês. Tenho mais alguns minutos? Se você observou, você viu que os discípulos, eles receberam de Jesus um recado, melhor dizendo, que viria quem? O Espírito, desculpa de ser repetitivo, tá? Viria o Espírito Santo para capacitar eles de pregar o Evangelho. Amém? Porém, em Lucas. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, Lucas 3,16, o João diz assim, ó, João respondeu às perguntas deles, dizendo, eu estava fazendo batismo e algumas pessoas estavam com dúvida. Aí o João responde. O que ele responde? Eu os batizo com o quê? Com água. Mas breve virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que eu não sou digno do que, gente? De desatar as correias das suas sandálias. Agora lê comigo em alta voz, por favor. E ele... Mas peraí. O Espírito Santo não é o fogo? Não. Não é uma divisão. Não são duas operações. É uma adição. Aonde a igreja atual hoje estaciona da igreja primitiva? Que nós só recebemos o Espírito Santo. E tá certo. Porque o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te preparar. O Espírito Santo vai te dar ousadia. Para você... Você sabia que o Espírito Santo que capacita os irmãos para cantar? Para tocar? Que capacita, como eu disse, para pregar, o pastor William, qualquer outro pastores da casa. É o Espírito Santo que dá essa capacidade. Porém, agora escuta isso, por favor.
Preste atenção. Assim como o Espírito Santo, ele vem para capacitar com dons, o fogo vem tornar puro a operação nesses dons. Qual que é a diferença da igreja de hoje para a igreja primitiva? Porque tem uma diferença. É que a igreja de hoje recebe o dom do Espírito e não se importa como vai operar os dons do Espírito. E por isso nós não levamos em consideração o fogo. Agora veja bem. Atos capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, então Jesus tinha dito que desceria o fogo, que desceria o Espírito Santo. Sim ou não, gente? Lembra? Para capacitar eles para serem usados pelo Senhor. E no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, vamos lá, gente? Veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam aonde, gente? Peraí. Assim como Moisés só estava cuidando do rebanho, aqui eles estavam como nós estamos. Eu reforço, o Espírito Santo não precisa de uma regra para manifestar o fogo. E eu tenho um alerta aqui, ele vem quando você menos espera. E calma que eu vou chegar lá. Versículo 3. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas que fizeram o quê? Se você continuar lendo, você vai ver que eles falavam das maravilhas de Deus. 4, 5, vamos lá então ler. 5. Naquela época, os judeus, 6, viviam em toda a Judéia. Quando ouviram as vozes, vieram correndo, ficaram, porque 7. Muitos admirados clamavam, como isso é possível? Esses homens estão todos os galileus? 8. No entanto, cada um de nós ouve 9. Estão aqui partos, medos, tal. 10. Da Frígia, tal. 11. Então, os judeus, como os convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós, o que, gente? Ouvimos estas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Por quê? Só o fogo pode fazer isso. Se eu pregar, mesmo com o dom do Espírito, sem fogo, vocês não vão entender as maravilhas de Deus. Tá, vocês entenderam até aqui ou não? Amém? Agora preste atenção numa coisa. Olha para mim, por favor. Cuidado para não sermos uma igreja cheia de dons, mas sem fogo. Não importa a quantidade de dons que possuímos, eles precisam ser provados pelo fogo. Por que eu estou falando isso? Porque o verdadeiro evangelho, sem fogo, não gera salvação. Você pode repetir isso comigo? Diga, verdadeiro evangelho, sem fogo, não gera salvação. Teremos muitos dons, mas podemos operar esses dons sem o fogo. E dom sem fogo não gera salvação. Não gera resultados de almas salvas. Se você observar e continuar lendo a igreja primitiva, a primeira pregação do apóstolo Pedro, vocês lembram quantas pessoas se converteram? Vou dar uma dica aqui. Por quê? Só por causa do dom do Espírito? Não. Porque aquele dom dado pelo Espírito tinha sido provado com fogo. Na segunda reunião, quantas mil? Que igreja faz isso? Que igreja num dia reúne 3.000 e no outro reúne 5.000? Hoje é uma luta. Uma luta. E não estou falando de números, estou falando de salvação. Salvação é diferente. Eu tenho pensado muito sobre a concorrência que nós criamos dentro de nós contra outras igrejas.
Se nós entendêssemos que nós não concorremos com a igreja, mas com quantas pessoas estão no mundo, a gente veria que tem muito mais pessoas no mundo do que dentro das igrejas. Não importa quantas igrejas em Ribeirão Preto tenha, que tenha muitas almas, eu vou falar uma coisa verdadeira: tem muito mais gente fora da igreja do que dentro dela. E por mais que nós ganhamos almas, ainda assim vai ter muito mais. Porque nós estamos operando dons sem fogo. Tá. E agora? O que eu faço, Anderson? Eu quero operar esse dom evangelístico de missões, mas eu não quero operar de qualquer jeito, eu quero ter um fogo. Você precisa passar pelo fogo por um único motivo. Porque a vida de Cristo, a vida de Jesus em nós, ela vai apontar sempre para um único lugar: a vida eterna. Agora eu vou sugerir algo para vocês. Você tem duas escolhas. Olha para quem está do lado, você de casa, se tiver alguém, você fala para você mesmo, né? Fala assim, ó, você tem duas escolhas. Qual que é a primeira escolha? É você aceitar o fogo aqui. E vou adiantar para você, é melhor aqui, tá? Já vou adiantar, é melhor. Ai, o pastor, a régua é alta, precisa passar por isso, precisa passar por aquilo, ai, precisa estudar aquilo. Não, a gente só precisa ir. Não! Se você ir sem fogo, você não vai fazer o que Deus quer que você faça. Você vai se cansar. Não é só ir para o sol quente. Não é só ir para a quadra de escola. Não é só para reunir um grupo de pessoas. É para salvar pessoas. É para mudar destinos, é para converter pessoas a Cristo, é para nós reunirmos pessoas, seja o número que for, e essas pessoas serem impactadas com o fogo de Deus. Porque se nós não tivermos o fogo, de forma alguma elas serão alcançadas com fogo. A segunda opção, repito, é melhor aqui, tá? Por quê? A segunda opção está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3. E o versículo 10. Vamos ler aqui alguns versículos e eu já vou terminar. Pela graça que me foi dada. Paulo está dizendo isso, tá, gente? Pela graça que me foi dada. Ele disse o que, gente? Lancei o alicerce como um construtor competente. Olha para o pastor aqui. Pastor, vai. Me senti pastor agora, ó. Olha aqui. Ó. Ele está dizendo assim, todos nós somos construtores. Só que como ele foi competente, ele veio antes de nós, ele falou assim, gente, eu vou adiantar para vocês, eu vou preparar algo para vocês. O alicerce vocês não precisam colocar, tá? Eu vou dar de bandeja para vocês. Não se preocupe com o alicerce, porque o alicerce eu já coloco. O alicerce, vocês não mexem. Já vou adiantar, o alicerce é Cristo. Amém? Uma igreja que não é Cristo, essa igreja nunca vai ter fogo. O centro é Ele. A glória é dEle. Tudo é para Ele. Amém? E ele disse, ó, o alicerce eu já coloquei. E agora outros estão fazendo o quê? Construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce, lê comigo essa frase. Precisa ter muito cuidado. Porque não é só construir uma ministerial. Não é só construir algo. Você precisa ter cuidado. Não é só construir uma família. Não é, não, vamos casar, vem cá, vamos casar. Vamos casar, vamos, então vamos. E depois? Não, depois a gente vê. Seu casamento vai ter que passar pelo fogo. Vamos ter filhos? Vamos. A educação dos filhos vai ter que passar pelo fogo. Vamos fundar um ministério? Pode, eu creio. Mas vai ter que passar pelo fogo. Amém? Vou me envolver no ministério. Vai. Eu quero pregar, pastor. Dá o microfone. Tem gente que tem um negócio, pastor. Chega até a tremer. Não é só pregar. É pregar com fogo. Unção, com comunhão, intimidade. É ter convicção daquilo que Deus chamou você para fazer.
Enfim, versículo 11. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é quem, gente? Já adiantei para você, agora lê o 12. Lê comigo, gente. Aquele que constrói sobre esse alicerce usava... Gente, olha que Paulo é tão gente boa, pastor. Ele está dizendo, gente, vocês escolhem, eu não vou obrigar vocês como vocês vão construir a vida de vocês. Escolhe o que vocês quiserem. Você quer ter uma vida errada? Tenha. Você quer ter uma vida maliciosa? Tenha. Você quer estar no altar e estar fazendo coisa errada? Faça. Você quer pregar e ter vai. Você quer viver? Vai. Você quer estar no altar e ter rincha com o outro? Tenha, não tem problema. Você escolhe o material que você quiser construir a sua vida. Não tem problema. Você pode escolher o que, gente? Você já percebeu que tem dois grupos aqui? Vocês conseguiram enxergar? Ouro, prata e pedras. Qual que é a diferença do madeira, feno e palha? É que tem uma parte que não consome e tem parte que consome. Agora veja o versículo 13 e eu vou terminar. Lê comigo essa primeira frase. No dia do juízo. Porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem... Será que nós vamos esperar chegar na eternidade para saber o que construímos tem valor ou não? É melhor agora. É melhor passar pelo fogo agora. Por quê? Porque você pode construir uma vida inteira e chegar na eternidade e Deus diz assim, eu não queria nada disso. Imagina você construir tudo, uma empresa, um negócio, estar no ministério, se envolver em algo e Deus chegar lá na eternidade e dizer assim, eu não pedi para você fazer o que você está fazendo. Isso iria acontecer comigo se eu chegasse na minha eternidade e dissesse, Deus, está aqui as 20, 50 igrejas que eu dirigi. Deus ia dizer, ô Anderson, eu não chamei você para dirigir igreja. E o fogo ia consumir. Hoje, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que a minha obra está sendo feita com ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero dizer para você que você tem que ter essa certeza no seu coração. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza. Não permita que o fogo venha consumir as suas obras. Agora veja uma coisa, olha para mim por favor, olha aqui para mim, a gente vai terminar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, verso 49, Jesus está dizendo, eu vim trazer fogo à terra e gostaria que já tivesse... Quantos de nós estamos em chamas por esse fogo? Uma chama para ganhar almas. Uma chama para construir uma igreja que ganha almas. Pastor William, eu profetizo sobre esse lugar que aqui vai ser um lugar de restauração de almas. Restauração de pessoas. Pessoas vão chegar aqui sem destino e vão encontrar destinos. Pessoas vão chegar aqui com um casamento destruídos e serão restauradas. Pessoas aqui vão ter segunda chance, assim como eu tive um dia. Eu profetizo sobre esse lugar que vai ter pessoas recepcionando viciados, recepcionando pessoas perdidas, e essas pessoas serão transformadas. Jesus está dizendo, eu vim incendiar, eu vim trazer fogo, e eu quero que esse fogo queima. No Salmo 104, verso 4 diz, ele faz os seus mensageiros. Os ventos, aqui está diferente, tá? Isso, vamos ler lá. Os ventos são os teus mensageiros. E as chamas de fogo, quantos aqui são chamas de fogo? Diga a glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Olha para o pastor Anderson aqui, o Anderson, como você quiser chamar. Existe um fogo de Deus nesse lugar. Existe um fogo de Deus aqui, hoje e agora. E você tem uma escolha, aceitar esse fogo aqui agora e consumir toda a obra que você está fazendo e não deveria, e começar certo. Ou você pode escolher esperar a eternidade. Eu quero dizer para você, é melhor hoje.
É melhor aqui e agora. Se você quer essa chama e esse fogo ardendo dentro de você, e tudo aquilo que você construir que não for para ser construído, que o fogo daqui queime, para que você chegue lá e entregue pedras preciosas, entregue ouro e prata em nome de Jesus. Se você quer esse fogo, levanta a sua mão direita para os céus, só a mão direita. Quantas pessoas? Eu convido o pastor William, por gentileza.